Você como pastor, mas já liberou alguém, já expulsou demônios, esses bagulho? Já, como Já. pastor e sem ser pastor também, já. Também? Já orei já pra... Mas como que foi isso? Você não ficou com medo na hora, pai? Não. Sua primeira vez? Por exemplo, sua primeira Sim, vez. não, a primeira, é porque como eu tava inserido num contexto em que eu via muito, cara. Eu via muita gente, eu já vi gente arrastar igual cobra no chão, eu já vi gente... porque o demônio tem força sobrenatural, eu já vi gente arremessar uma cadeira daqui para o outro lado da rua. Com a mão fácil. Com a mão, não, sem fazer esforço. Eu já vi, por exemplo, teve uma vez que o pastor tava pregando o culto de libertação, e aí a mulher lá no fundo começou a gritar lá, um pastor super discreto, ele não é aquele cara que gosta de espetáculo. Então eu tava na palavra, o demônio não tem que atrapalhar o culto. Ele foi lá no ouvido da mulher, falou alguma coisa, falou, cala a boca. O demônio, né? Não fala mulher, sim. porque ela tava sob o domínio de um espírito maligno. E levanta e me segue. Cara, foi a cena mais macabra que eu já vi na minha vida, assim, porque ela começou ela levantou da cadeira e ela começou a seguir o pastor, só que ela não mexia o pé. Ela tipo, arrastava o pé, assim, no chão. Caralho! Como se alguém tivesse tipo, puxando levitando. ela. Isso, tipo, levitando. E aí e eu vi isso com os meus olhos, né? E eu tinha um amigo que ele também acompanhava a gente, ele tinha visão aberta, né? Visão aberta, pra quem não sabe, o cara consegue enxergar o mundo espiritual. É o que tá ali em volta. O que tá em volta. E ele viu essa mulher com uma corrente no pescoço sendo puxada por um demônio, né? Então ela tava literalmente sendo carregada, né? E aí esse pastor conduziu ela pra uma sala, fez uma oração e ela foi liberta ali dessa opressão maligna. Mas assim, então por eu já ter umas aulas assim, na primeira vez que a gente vai orar, a primeira vez, na verdade, que eu fui orar, na verdade eu não consegui orar. Porque eu tava numa vigília na igreja e aí veio Desculpa interromper aí e tal, mas eu sou curioso. Você já perguntou pra esse seu amigo qual que é o formato desses demônios? Cara, eu tenho aí na minha cabeça igual a gente já em filme, mas eu não sei se é assim mesmo. tem vários formatos, assim, mas é uma coisa bem feia mesmo, é uns bichos bem feios. Eu já ouvi falar que às vezes não é permitido o ser humano ver, que talvez não suportaria. Não sei se isso é verdade. Eu já ouvi isso. Não sei. Eu já ouvi de tipo assim, de anjos, por exemplo, de ter visão aberta. Às vezes você... Porque é o que o Lucas falou, eu entendo dessa forma. Cada um tem o seu dom. Deus deu dom pra todo mundo. Sim. E pra alguns ele dá visão aberta. E também, se você pedir alguns dons, ele te dá. Com o processo ali que você tá vivendo, né, com ele te dá alguns dons. Mas eu já ouvi que dom de visão aberta não são pra muitos. Não. Porque você pode se assustar com o que você vê. É muito sério. Se você às vezes tem pode ter algum receio, é bom você não pedir. Eu conheço gente que orou por muito tempo. Eu, por muito tempo, orei por ter visão aberta. Deus nunca me deu, né? Nunca me deu esse dom. E hoje eu agradeço, né? Que às vezes eu falo assim, pô, eu quero ver anjo, né? Pô, quero Deus me dar a visão aberta, quero ver anjo. Mas você não vai ver só o bom. Exatamente. Se você tem a visão aberta, você vai ver o bom e o ruim. Então, eu parei de fazer essa oração. Eu falei, eu não quero ficar vendo o demônio, não. Mas eu tive muita experiência de, às vezes... Porque tem gente que tem um dom, o cara consegue discernir ali e ver bastante. Tem gente... E eu já tive momentos na minha vida que eu tive visão de um demônio. Mas foi um momento específico. Eu já vivi uns apuros também, velho. Eu já vivi uns bagulho doido. Minha mãe já viveu algumas coisas, depois eu falo que ela viveu. Mas eu queria saber que você tá falando da vigília, que você tava na vigília. Sim, aí você fala No seu primeiro... No seu primeiro coisa. Sim, na primeira vez que eu... E era a primeira oportunidade que eu tive pra orar com alguém. E aí eu lembro que eu tava na vigília e já tava acabando, a gente tava fechando a igreja, tinha um estacionamento muito grande e era cercado, assim, era uma tela tudo em volta e chegou um cara, um mendigo meio que ofegante, assim, e tal, e falou assim, cara, eu preciso de ajuda. E eu falei, cara, o que você precisa? Eu falei, não, eu tô sendo perseguido, eu preciso de ajuda. Daí eu peguei e falei, dá a volta, passa pelo portão, vou abrir, eu vou orar com você, cara, entra aqui. Só que quando eu fui abrir a porta pra orar com o cara, quando eu abri o portão, era um portão eletrônico, assim, do estacionamento, como já era mais de 2 horas da manhã, a gente fechou pela questão de segurança mesmo. Sim. E aí eu abri. Quando eu abri, o cara chegou, ele caiu e começou a ter convulsão na minha frente. Nó! Caraca. Ele começou a convulsionar. E aí eu, ainda
muito leigo nisso, eu peguei... O que eu fiz? Orei. Não, liguei pro SAMU. Fez o certo, pô. O cara tá passando mal na minha Real, frente. real. O cara tá tendo um problema aqui com convulsão, eu vou ligar pro SAMU. Aham. E aí eu liguei, só que aí eu liguei. Só que quando eu tava no telefone, o cara parou de convulsionar. Do nada, ele parou, levantou e saiu correndo, foi embora. Caraca. Aí eu peguei e liguei pro meu pastor, pra esse pastor que me acompanhava, falei, pastor, situação e tal. Ele falou assim, não, isso não era uma convulsão, isso era um demônio tentando impedir você de orar por ele. E aí, como eu não tive aquele feeling, né? Aquela sensibilidade, eu poderia ter orado aí naquele momento e repreendido aquele espírito maligno para que aquele homem fosse liberto. Mas eu, no desespero, falei, vamos, SAMU. E aí só que o cara foi muito rápido, assim. Sim. Quando eu tava na ligação, ele já levantou. Meteu o pé. Eu virei assim pra conversar, quando eu olhei pra trás, ele já tava lá na frente, correndo. Então, essa foi a primeira vez que eu tive a oportunidade. Não orei, né? Sim. Mas depois disso, durante os cultos mesmo, às vezes tinha culto que manifestava vários demônios de uma vez. E aí não tinha muita gente, então a gente ia lá. Geralmente a gente ia de 2, né? A gente ia um segura e o outro bate. Não, um vai intercedendo ali por trás e a gente coloca a mão e tal. Eu tive uma experiência lá que eu cheguei aqui, porque como eu era... eu curtia muito essa parada de libertação, eu gostava de ver pessoas não manifestando, mas sendo libertas daquilo. Pessoas estavam, às vezes, aprisionadas a alguma coisa sendo libertas, né? Sim. Então a gente chegou aqui com fama de exorcista mesmo. Tinha um amigo meu, Rafa, né? Então a galera pegou e falava... Às vezes fala assim, pô, teve uma menina que ligou no seminário, falou, vocês gostam de expulsar demônio, né? Falou assim, ai, chama nós. Chama nós que nós vai lá. Chama nós. E aí ela falou assim, ó, o meu tio, acho que era tio, alguma coisa assim, falou assim, ele tá com umas atitudes estranhas. Minha tia ligou, preciso de ajuda lá. Vocês vão? Vambora. Liguei pro meu pastor. Falei, pastor, tem um homem ali que tá sendo oprimido, a gente vai orar pela vida dele, pode ir? Só pra... Falou, vai lá, ora. Fomos nós dois, cara. O cara sentou bem perturbado, bem quieto, assim, a gente começou a orar, ele começou a rosnar, fazer umas coisas estranhas. Mas orar em voz alta mesmo? A gente começou a orar ali naquilo. Orar assim, né? Tentando conversar. Na verdade, a gente começou tentando conversar com o cara, só que o cara já tava ali sobre uma manifestação, né? Mesmo de maneira bem delicada ainda. E aí a gente começou a orar. Ele sentou na cadeira e aí ele começou a fazer uns sons e tal. Uns sons e mexer com a mão, mexer com o pé de maneira estranha. Quando você vai fazer oração por libertação, você tem que ficar com o olho aberto. Sim. Você não, senão você ficar despercebido, você toma um tapa, né? Então, a gente orando ali e, né, um por trás, o outro orando e o cara começou, cara. E a gente começou a orar para expulsar aquele demônio, não saiu. Não saía ele resistindo, cara, resistindo. Mas em momento nenhum ele toca em você, não. Cara, ele pode tentar, mas você tem autoridade em Deus, né? Então. Sim. Eu já vi de perto. O bagulho é louco. Eu já vi muita coisa. Eu já vi satanista que foi mandado pra dentro da igreja, assim, que juntou 6 pastores em cima do cara e ele derrubou 6. Caralho! Então, assim, eu já vi muita coisa, mas você tem autoridade. Então, se o cara quer vir pra cima de você, você fala, em nome de Jesus, abaixa essa mão. Existe, tipo, graus de demônio? Tipo, existe. São mais fortes que outros? Sim. A Bíblia mesmo fala, né, que tem espíritos malignos, tem principados e tem potestades, né? Então, são demônios que agem de maneira diferente. E tem gente que às vezes é possuído, é oprimido, né, por um demônio. Tem gente que tem legião de demônios. Então, uma legião é no mínimo 6.000 demônios, né? Beleza. Então, tem vários, tem graus, tem quantidade. Mas tem também o fato de, tipo, vamos supor, o demônio ser mais forte que o outro, tem esse fator? Isso pode existir também? Existe, porque... É igual anjo, não é? É igual tem anjo que tem as suas escalas também. A gente vê isso na Bíblia mesmo, a gente pode enxergar isso na Bíblia, que quando Daniel estava orando, e aí ele fala que Deus manda um anjo, e aí no final fala, ó, desde o primeiro dia que você orou, eu já liberei a bênção. Só que um anjo, um demônio de uma hierarquia maior que a minha, estava me resistindo. Aí ele manda Miguel.
Miguel é o anjo que tem uma patente mais forte, né? Arcanjo, né? Isso. Então, eu mandei Miguel e Miguel conseguiu destruir ele. Então, existe hierarquia. Mesma coisa de um exército. O reino de Deus ele é organizado. Então, da mesma maneira que tem os soldados, tem pessoas que têm patentes no céu também, né? É a mesma coisa. Tanto é que quando Deus cria lá, quem estava abaixo de Deus ali era Miguel, né? E Lúcifer do outro lado, que era um anjo de luz ali, que era quem conduzia o louvor ali. Então, por isso que Lúcifer tem tanta autoridade também, porque não foi arrancada a autoridade dele. Eu tenho muita dúvida sobre isso. Eu consumo muito filmes assim e estudo. Não estudo, mas pesquiso sobre. No do mal também tem, como tem no do bem, por exemplo. Tem Miguel, tem tipo as pessoas, não sei se posso falar assim, mas tem Miguel, tem Gabriel. No do mal vocês também conhecem certos nomes? Sem ser Lúcifer ou não? Tem vários, tem Leviatã, que é um bem conhecido, né? Rapaz, tem muito demônio que tem nesse joguinho de RPG aí. Tem Leviatã, tem... Acho que é Abaddon também. Abaddon. Tem... Esses são os mais famosos, de hierarquia alta. Sim, já é o melhor que o Leviatã mesmo é um que tem uma patente muito alta. Pra ser bem sincero, eu não estudo muito mais sobre isso. Mas eu sei que existe. Tem patentes, tem outros demônios que são bem conhecidos, né? O Leviatã, por exemplo, é um que domina as águas, né? Então você vê que tem muito ritual, especialmente no Brasil ali, que envolve água, né? Então, Iemanjá, aquelas coisas todas. Então eles estão sobre o domínio ali de um principado, né? De uma potestade.